Comecemos então por referir como entendemos hoje em dia o SAD-PSP. Consideramos como um subsistema público de saúde específico, gerido pela PSP, complementar e autossustentável. A sua especificidade resulta do facto dos seus clientes, se podemos assim designá-los, serem no essencial polícias do ativo, na pré-apresentação e na apresentação, e alguns dos seus familiares, ou seja, os seus descendentes, ainda dependentes, e os cônjuges sem outro sistema de proteção social. Entendemos que esta especificidade que alego decorre do facto dos polícias estarem ou terem estado durante a sua carreira sujeitos a um especial risco, exigência, penosidade e restrições constitucionais no domínio dos direitos, liberdades e garantias, decorrendo do cumprimento de tarefas policiais na via pública, na prevenção e combate ao crime, na manutenção da ordem pública, com disponibilidade permanente e sujeição a índices excepcionais de desgaste físico e psicológico, muitas vezes gerador de dificuldades em manter, em geral, uma vida familiar e social normal. Essa especificidade resulta da missão policial. O SAD, sendo no essencial dirigido a polícias, entendemos que deve continuar a ser gerido pela PSP. Consideramos esse fator como facilitador da sua integração na componente global de apoio à saúde dos polícias e, necessariamente, por essa via, gerador de sinergias com o Serviço de Saúde da PSP. O SAD é, hoje em dia, um subsistema complementar ao Serviço Nacional de Saúde, não sendo mais um sistema substituto na componente financeira do Serviço Nacional de Saúde. Por isso, o SAD tem a obrigação, hoje em dia, de incorporar valor acrescentado aos seus beneficiários, designadamente em rapidez, conforto e diferenciação no acesso aos cuidados de saúde por parte dos polícias e dos seus familiares. Nós, na gestão do SAD, sentimos essa obrigação. Os polícias descontam, os beneficiários titulares fazem um desconto, por isso nós temos que proporcionar qualidade na prestação de serviço. Por isso, o SAD é um subsistema que será, a partir de 2015, ainda não o será durante o corrente ano, autossustentável, isto é, que se financia a si próprio por via da receita proveniente do desconto mensal aos beneficiários titulares numa porcentagem do seu vencimento. Mas esta autossustentabilidade só é assegurada, como veremos mais à frente, se mantiver o atual modelo mutualista que assegura a obrigatoriedade do desconto numa porcentagem do vencimento dos beneficiários titulares no ativo, na pré-apresentação e na apresentação. O valor do desconto deverá continuar a ser em função do nível salarial de cada beneficiário, sendo que, para além disso, os que têm saúde devem suportar os que a não têm, esperando que outros o façam quando se verificar o inverso. Ou seja, os beneficiários mais novos devem suportar, em geral, os custos acrescidos dos beneficiários mais velhos, como mais à frente verificaremos. Sendo por isso necessário também, como é evidente, que se mantenha anualmente novos ingressos na PSP para que isso aconteça. Mas esta necessidade de autossustentabilidade não pode impor cortes e condicionamentos na qualidade do serviço que sejam a sua própria negação. Dou um exemplo. Constou no Orçamento de Estado de 2013 que, à semelhança dos medicamentos, os exames complementares de diagnóstico e terapêutica deveriam passar para encargo do Serviço Nacional de Saúde. Uma medida desta natureza, que não foi avante, não pode implicar necessariamente uma diminuição da qualidade da prestação de serviço em tempo de espera e capacidade de escolha para os beneficiários. E essa capacidade e qualidade seria necessariamente afetada caso se exigisse, como foi falado, aos beneficiários que, para obterem os referidos exames, tivessem de deslocar a centros de saúde ou hospitais públicos. Isso seria necessariamente a negação do próprio serviço, do meu ponto de vista.
Vejamos então como se tem desenrolado a gestão política e administrativa do SAD nos últimos anos. O SAD da PSP, muito semelhante àquilo que foi aqui falado pelo Coronel Republicano relativamente ao SAD da GNR, é o resultado de um longo processo de crescimento, de questionamento, de mudanças e, sobretudo, de grandes dificuldades orçamentais e financeiras. Mas também é representado por aquilo que são os seus beneficiários, a natureza da sua oferta e custos e pela forma como olhamos também para o futuro. Este gráfico que vos mostro aqui ilustra, desde 1980 a 2014, o que tem sido o percurso do SAD-PSP no domínio económico ou financeiro. Penso que não necessito de descrever para perceber, de facto, a descontinuidade. Estamos a falar de valores de execução orçamental, de pagamentos feitos durante ano a ano, e, de facto, com variações enormes, o que significa, de facto, que havia transição de dívida, sempre, o SAD era sempre deficitário, e a transição de dívida, de facto, existia sempre transição de dívida, e temos ali um ano que atingiu 100 milhões de euros, houve um pagamento no ano de 100 milhões de euros. O SAD tem a sua origem na estrutura de saúde da PSP, criada em 1960, e, de facto, é uma estrutura muito semelhante àquela que existia, que foi pensada para as Forças Armadas. Desde a sua criação, que o seu objetivo era, efetivamente, prestar assistência ao pessoal policial no ativo e na reforma, mas também aos familiares do pessoal policial. No essencial, o subsistema foi crescendo de 1960 até 2005, em volume e qualidade de cuidados de saúde e, em consequência, em despesa. Em 2005, o Governo, confrontado com as permanentes e considerados insustentáveis déficits, decidiu reformar o SAD. A solução para a reforma foi a convergência do subsistema com o quadro normativo da ADSE, relativamente ao estabelecimento da qualidade do beneficiário e dos benefícios, em matéria de prestação de cuidado de saúde, em regime livre e em assistência medicamentosa, e a imposição de um novo regime convencional, ao mesmo tempo que estabelecia a obrigatoriedade do desconto de 1% do vencimento base para o cofinanciamento do sistema. A partir daqui, houve, efetivamente, o que nós consideramos uma mudança de paradigma. Digamos que o subsistema, mais cedo ou mais tarde, iria mudar. A lei separou definitivamente as diferentes modalidades de utilização das prestações de assistência na doença, ou seja, a gratuita para o beneficiário, quando prestada pelo Serviço Nacional de Saúde e pelos hospitais militares, e a comparticipada corrente do regime livre e convencionado, e ainda o acesso aos postos clínicos da PSP, direcionando-os numa ótica de prevalência da satisfação das necessidades da própria missão e do apoio operacional, e deixando a capacidade soberana para os beneficiários titulares na situação de pré-apresentação e apresentação. Este processo, iniciado em 2005, conduziu a uma significativa redução da qualidade do beneficiário, na casa dos 30 mil. Os beneficiários passaram de 100 mil, cerca de 100 mil, para 70 mil atualmente, aproximadamente 70 mil beneficiários atualmente. Os cônjuges titulares que com outros regimes de proteção social foram retirados do sistema, do subsistema. No entanto, por opção política, ficaram a cargo do subsistema todos os beneficiários familiares ou equiparados que, à data de entrada em vigor do diploma legal ou de vigor de forma, tivessem mais de 65 anos, sofressem de doença crónica ou se encontrassem numa situação de incapacidade permanente. Algo que se passou também, conforme foi o Sr. Coronel Republicano, na Guarda Nacional Republicana, cujo regime legal é o mesmo. Isso significou que, na altura, se mantiveram 9.400 beneficiários não titulares, se mantivessem ao abrigo do regime, se mantivessem no sistema e se mantêm alguns ao abrigo deste regime especial.
O processo de cofinanciamento do sistema, abrangente à ADSE, à ADN e aos Estados da PSP e da GNR, desde 2005, de facto, evoluiu de 0,5% para os atuais 3,5%. De facto, foi uma evolução muito significativa que impõe necessariamente, como acabei de referir, uma mudança de paradigma no próprio subsistema. Já mais tarde, e em 2010, foram eliminadas as relações financeiras entre o Serviço Nacional de Saúde e o SAP-PSP. Foi feito um memorando e houve um acordo em que as despesas que os beneficiários do SAP-PSP faziam no Serviço Nacional de Saúde não seriam comparticipadas pelo SAP-PSP. Mas o mesmo processo não ocorreu relativamente aos hospitais militares. Em 2011, no âmbito... Estou a esgotar o tempo. Obrigado. Desculpe? Muito bem. Eu tenho mais aqui 3 ou 4 coisas. Em 2011, no âmbito do memorando da Troika, como sabem, Portugal teve sujeito a um memorando, uma obrigação de cumprir o estabelecido pela designada Troika, e de facto foi estabelecido que os subsistemas até 2016 tinham que ser autofinanciados. Foi de facto um compromisso estabelecido por Portugal. A partir daí, o poder político, mais uma vez, retomou a reforma de 2005 e, de facto, produziu um diploma legal que veio fazer convergir os preços do regime convencionado, e o regime livre já era assim, fez convergir os preços do regime convencionado com os preços praticados pela ADSE. Para além disso, foi também estabelecido, efetivamente, que os medicamentos passariam a ser suportados pelo Serviço Nacional de Saúde, à exceção, neste caso, como foi falado pelo Sr. Coronel Tuicano, com exceção das regiões autónomas dos Açores e Madeira. Isto relativamente às medidas tomadas. Isto significa o quê, na realidade, para a PSP? Significa que houve, de facto, uma diminuição dos custos do SAP-PSP. De 2011 situavam-se em 2012 na ordem dos 40 milhões de euros e neste momento estamos com uma previsão para 2014 na ordem dos 23 milhões de euros. Sendo que, segundo a nossa previsão, em 2014 teremos um autofinanciamento na casa dos 21 milhões de euros, o que ainda nos acarreta um déficit na casa dos 2 milhões de euros, 2, milhões de euros. Mas não podemos descurar que, efetivamente, este processo de racionalização não é só um processo de política pública, é um processo que também decorre daquilo que nós internamente temos vindo a fazer. E a equipa que tem a gestão do SAP-PSP, através do nosso Departamento de Saúde e Assistência na Doença, tem também feito um trabalho meritório no domínio da supervisão, no domínio do controle, designadamente através da conferência de toda a faturação que entra na polícia, toda a faturação é conferida, através de auditorias aos nossos principais fornecedores, o que nos permitiu, ano passado, a recuperação ou o não pagamento de cerca de 600 mil euros, o que é bastante significativo, sendo que o custo da estrutura é de cerca de 500 mil euros. Por isso, a própria estrutura se paga ela própria pelo trabalho que desenvolve. Mas, outro fator que importa também dizer, só para terminar, é que toda a gestão do SAD tem que ter em conta as características intrínsecas aos próprios beneficiários do subsistema. E este fator é incontrolável. É um fator que os beneficiários fazem despesa, muitas vezes mais ou menos despesa em função da idade, e este é um fator, uma variável que não é controlável por ninguém e nem tem que ser. Por isso, isto só justifica que o nosso SAD, o conjunto dos SADs, tem que ter um modelo mutualista e solidário. Só para terem uma ideia,
apesar dos nossos beneficiários terem, na sua maioria, terem idades entre os 0 e os 17 anos, não são eles que fazem a maior parte da despesa. A maior parte da despesa é feita pelos beneficiários que se encontram numa situação de aposentação. 56,22% da despesa é feita pelos beneficiários aposentados. E os beneficiários aposentados não representam, nem pouco mais ou menos, a maioria dos beneficiários do SAD-PSP. Isto é um exemplo da necessidade de manter o sistema mutualista e solidário. No futuro, para terminar, devemos continuar a melhorar a nossa gestão interna, designadamente no domínio da prestação de contas, porque, como disse, mudámos de paradigma. Devemos também continuar a racionalizar para ser autossustentáveis. Não ser autossustentáveis como um fim em si mesmo, mas ser autossustentáveis como um meio no sentido de aprofundar a dimensão e a qualidade da oferta junto dos nossos beneficiários, e nesse sentido propusemos um conjunto de medidas, designadamente a retirada de despesas que não fazem sentido, continuem no SAD-PSP e que nos permitirão, eventualmente, no futuro, a integração dos cônjuges, mesmo podendo eles suportar alguns dos custos, a integração dos cônjuges que estão neste momento fora e que nós, com base em nós calculamos no primeiro modelo, no caso de entrarem 40% dos cônjuges, num custo acrescido de 7 milhões de euros, no caso de entrarem 60% dos cônjuges, num valor na casa dos 4 milhões de euros. O que, se nos fossem retiradas as despesas que nós entendemos que não devem dar, é perfeitamente possível a integração dos cônjuges no SAD-PSP face à atual despesa que temos. Para terminar, queremos que o nosso SAD continue a ser um fator relevante para a manutenção da qualidade de vida dos nossos polícias e dos respectivos familiares. Tenho muito obrigado.